Olá, gente. Boa tarde. Bem, como eu havia dito já no primeiro vídeo, na primeira aula, né, na oficina, no primeiro encontro da oficina de contos, da escrita de contos, que está acontecendo na Casa de Cultura de Rio Bonito, que foi possibilitado pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, tal, que eu fui contemplado. Eu vou dar meu segundo e último encontro, que faz parte então desse projeto, que é o de mais ou menos caracterizar a estrutura de um conto, como começar um conto e como constituir a primeira base do que você vai estruturar e desenvolver nesse conto. Nessa segunda aula eu não vou falar mais do panorama histórico, né? Eu vou tentar abranger outros temas que são mais modernos e cada vez mais complexos do conto. Eu não vou falar, por exemplo, dos contos do Edgar Allan Poe, eu não vou falar... talvez eu cite algum outro conto do Edgar Allan Poe, mas eu gostaria mesmo de me aprofundar nas questões do conto moderno, do conto mais complexo, que é o que apresenta o cotidiano como realidade. Essa forma de apresentar a realidade dentro de um conto se torna algo um pouco mais um pouco menos ligado àquilo que eu falei na primeira aula, porque na primeira aula eu tentei mostrar a teoria geral do conto fantástico tradicional, que está ligado a um modelo antigo, muito antigo, e nessa aula eu vou falar exatamente o oposto, que é como contar uma história com duas histórias inseridas simultaneamente. E nesse contexto contemporâneo, ou nesse texto moderno, né, a inspiração do escritor está cada vez mais atrelada a uma maneira de falar sobre a realidade daquele personagem, e não só ambientar uma história e contar uma história que tem a ver com um modelo totalmente universal de personagem. Eu falei no primeiro encontro também que uma das estruturas básicas dos personagens é estarem inseridos num contexto mais universal possível. Assim, as histórias do mundo contadas em países diferentes apresentam as mesmas estruturas e as mesmas maneiras de contar uma história. E nesse segundo encontro eu já vou apresentar algo que se difere um pouco, porque a preocupação do conto clássico ou do conto fantástico tradicional era contar uma história sem que a gente se aprofundasse em contextos muito diversos, né? E nesse segundo momento eu já vou apresentar então como desenvolver uma segunda história dentro de outra história. Como que eu vou falar, por exemplo, citando o exemplo aqui do Anton Chekhov, que eu falei na primeira aula, era um contista da Prússia. Ele, na verdade, ele é mais ucraniano do que russo, né? Ele foi um cara muito importante por apresentar a realidade da Ucrânia nesses contos, nesses microcontos, ou nos contos mais menores mesmo, né? Não eram contos longos, e eles não tinham uma estrutura muito ligada à tradição que eu tinha falado na primeira aula, que você começa com um conflito, você começa com uma separação, você começa com afastamento. Na verdade, o Anton Chekhov pega coisas do cotidiano e tenta mostrar que a partir desse cotidiano tem uma profundidade muito mais ampla do que o que as pessoas aparentemente observam na realidade, né? Por exemplo, a história de um marido que ganha um bilhete e acha que esse bilhete que é premiado vai deixar ele mais rico. Ele faz com que esse personagem comece a pensar em outras coisas, que é deixar a mulher, deixar a família para trás. Começa a apresentar diversos contextos mais da realidade moderna mesmo, né? Do casamento falido, de uma família que não tem dinheiro, mas precisa sobreviver na pobreza. Então esse modelo do Anton Chekhov é muito moderno, já está um pouco à frente do seu tempo mesmo, no sentido de que até hoje a gente utiliza essa estrutura para a gente contar uma história hoje.
né, que é esse modelo mais ligado à realidade. Agora, isso não significa que a gente reproduz a realidade como ela é. Quando a gente conta uma história, o contista tem que saber que aquele contexto que ele está dando não é exatamente uma verdade somente, né? Porque a ficção ela não é uma história de um livro de historiador, né? Na verdade é uma história que apresenta um fato da vida em diversos contextos humanos, assim. Você vê complexidades de, tipo, esse marido que amava a esposa até ganhar esse bilhete. E aí quando ele ganha esse bilhete, ele começa a pensar em abandonar a família, em ficar com dinheiro só para ele, enfim. Então, assim, isso é no século XIX. Quer dizer, um autor que estava pensando coisas que até hoje a gente, né, se vê envolto aí na vida. Então, nessa segunda aula eu vou apresentar duas teorias, mas que são teorias que conversam, né? Que são as teses sobre o conto do Ricardo Piglia, que eu dei um roteirozinho aí, eu falo um pouco, isso é só um roteirozinho básico mesmo, assim, porque eu vou tentar desenvolver em cima desse roteirozinho. E eu também dei um conto para vocês, que é para mostrar como exemplo do que o Ricardo Piglia e o Ernest Hemingway, que era um outro contista muito famoso no século XX, apresenta. Essas teorias conversam. Eu não coloquei o nome do Hemingway porque o Ricardo Piglia já meio que apresenta isso no contexto do que ele está tentando apresentar, nessa teoria do conto dele. Para o Ricardo Piglia, né, como vocês estão vendo aí, o conto sempre apresenta duas histórias. Isso é uma coisa que... Esse sempre apresenta duas histórias é uma coisa meio contestável, porque outros teóricos vão dizer que não é bem assim, né? Que, na verdade, você conta uma história focando em um ponto, né? E o Ricardo Piglia está tentando apresentar uma proposta de entender a realidade do conto como uma forma de desdobramento da história principal. Né? Existe uma história principal e a segunda história que aparece emaranhada ali, a gente não sabe muito bem por que ela está ali, mas no final, né, vai dar aquele pulo do gato e a gente vai entender o que é. Como é o caso do bilhete premiado, porque é um exemplo desse conto, o cara sai, volta para casa, havia comprado um bilhete, a mulher diz que no jornal foi o bilhete que tinha sido jogado na loteria, parece que eles ganharam, mas ela não lembra o número e não sabe onde é que estava o bilhete. Então começa a trama aí, né? Uma espécie de enigma, né? A gente não sabe muito bem se o bilhete que eles têm é o mesmo número que está no jornal, mas eles ficam fabulando na mente deles, né? O que poderia acontecer, na verdade deles não, na mente do marido, ele fica fabulando o que poderia acontecer se o prêmio realmente for dele. A trama se passa num contexto mais sobre o quê? Sobre a miséria. Parece que o tema principal é a miséria. Eles precisam sair daquela condição, então ele está pensando, fabulando, mas ele não sabe o que está acontecendo, se é de fato o bilhete dele. E a segunda trama aí seria mais ou menos o contexto do casamento, de um casamento falido. Um casamento que já não está funcionando muito bem, porque ele começa a pensar nessa possível saída desse lugar, dessa condição de pobreza para um lugar de riqueza, e ao mesmo tempo ele começa a olhar para a mulher dele, que ele amava no começo do texto, ele começa a olhar assim, nossa, a mulher não é tão bonita assim, eu acho que agora eu vou poder arranjar uma mulher mais bonita. Então, assim, já tem uma complexidade um pouco mais difícil e dura, de uma realidade muito dura para a mulher pobre naquele contexto da Ucrânia. Então, são dois temas, o tema da pobreza e o tema da fome, né? ou do casamento falido, enfim. Só que isso não tá tão transparente, essas duas histórias, porque o Chekhov consegue desenvolver a história sem misturar muito essas coisas como se fossem histórias à parte. Na verdade, está tudo emaranhado. É como se cada frase que ele constrói, né, o autor constrói, tivesse a capacidade de tentar, não é esconder a ponto de ninguém perceber o que está acontecendo, mas é de ficar por baixo, numa subtrama dessa trama principal. Como se fosse
aquele lençol em cima do lençol na cama. É como se fosse o lençol principal, e aí você, quando você vai tirando o lençol de cima, você vê que existe um outro lençol. É mais ou menos assim que o exemplo é dado, assim, né? Quando você descobre que, na verdade, uma história pode contar duas histórias, e nem sempre essa segunda história ela é a segunda história de fato. Ela, na verdade, ela é o tema principal, mas a primeira trama que está sendo contada esconde um pouco esse segundo, para mostrar que no final a trama principal era a segunda história. É difícil fazer isso aqui, porque quando você escreve, você está tentando focar num só ponto. Isso é o conto. É diferente do romance. Eu já tinha falado isso na primeira aula. O romance é uma estrutura, é uma forma que te dá muitas possibilidades de aprofundamento da história. Se você quer contar uma história de um personagem muito complexo, você tem muito mais tempo para contar a história desse personagem. Quando ele nasce, quando ele cresce, quando ele arranja o primeiro emprego, quando ele fica desempregado, quando ele, sei lá, precisa saltar porque ficou desempregado, quando ele recebe um novo emprego e sai do mundo do crime. Você consegue fazer, né, todo esse percurso, desenvolver todo esse percurso com muito mais páginas, com muito mais fôlego. Você consegue ambientar melhor a cidade onde esse sujeito mora, né? Ou aonde a esposa que vê que o marido, na verdade, não vai ajudar ela a sair da condição de pobreza, pode, por exemplo, fugir para uma outra cidade. Você consegue ter mais tempo para desenvolver por que essa esposa, né, de uma família tradicional decide fugir da noite para o dia. Você consegue mais ou menos ter esse fôlego. No conto, não. O conto, aquele mais impactante, é o que vai te levar a um choque no final. É aquele, nossa, eu estava lendo uma coisa e agora aconteceu outra, mas não é que aconteceu outra repentinamente, é que nessa subtrama, né, a trama principal e a subtrama, elas estão tão emaranhadas que quando tem o pulo do gato no final, você consegue entender por que aquela história foi contada. Por isso que o Ricardo Piglia fala que todo conto sempre tem duas histórias, porque a gente não fica na monotonia de uma única história sendo contada. Talvez isso explique um pouco por que Anton Chekhov não pega a mesma tradição do conto fantástico, porque no conto fantástico as tramas eram sempre uma única trama. Que, por exemplo, eu falei na primeira aula da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, a gente acompanha a história daquela personagem e a gente sabe aonde vai levar. Porque o começo é meio que o final. O começo a gente sabe, olha, foi dito para ela que não era para ela pegar tal caminho, e ela foi por aquele caminho que ela foi proibida de ir. E ela se depara com alguém que persegue ela e no final se passa pela avó dela, né? E aí a gente vê que, na verdade, toda a trama está girando em torno de uma proibição, de um questionamento moral. Não siga pelo caminho que não te dizem que não é para você ir, senão você vai se perder, ou não vai conseguir chegar no final, ou não vai conseguir voltar. Então é uma condição quase moral, essas histórias tradicionais. Aqui do Anton Chekhov e da tradição mais moderna, que vem com James Joyce, Catherine Mansfield e também a Virginia Woolf, a gente já tem uma outra coisa. Não é uma moral sendo contada no final, como o Chapeuzinho Vermelho, né? Que pegou o caminho errado, foi seguido, o lobo percebeu que ela ia entregar comida para a avó, ele percebeu, a avó está sozinha, então eu vou para saciar minha fome, eu vou comer a avó e depois vou comer a criança, porque o conto é muito bruto, assim, né? É muito brutal nesse sentido de que o lobo está com fome, ele vai caçar qualquer um. E aí no final ela se depara com esse problema. Bem, agora eu vou ter que, né, fazer alguma coisa, mas não consegue. Quem consegue mesmo é o lenhador, que corta a barriga do lobo e sai a vozinha, enfim. Então tem uma moral sendo contada. Aqui não. A gente nunca sabe se o marido realmente vai deixar a esposa, né, no bilhete premiado, que é esse conto que eu estava contando. E a gente não sabe se a esposa realmente tem esse bilhete. Então, ele vai sair da miséria, ele vai sair da relação do casamento falido, ele vai
trair a esposa, o que vai acontecer no final? E no final, as pessoas não gostam muito de spoiler, né? Mas é bom, eu vou dar spoiler porque um conto é sempre bom as pessoas saberem o final, porque elas vão querer saber por que é tão importante esse conto, né? O conto termina com um bilhete que não é premiado. Na verdade, ele pensou, já estava se preparando e tal, e no final ele vai ver lá, a mulher, a esposa acha o bilhete e fala assim, eu acho que é o bilhete. Aí quando ele vai conferir no jornal, o jornal era, o último número não era, o último só. Então assim, todo aquele plano, todos aqueles pensamentos maldosos que ele teve sobre a família e sobre a miséria, na verdade, não vai ser completado. E possivelmente, talvez até esse bilhete nem exista, né? Porque ele fica com isso na cabeça. A gente não sabe se o final é o pensamento dele ou se de fato é o bilhete que a mulher achou. Talvez o que estava sendo contado esse tempo inteiro era a mente dele falando com ele mesmo sobre a possibilidade de um bilhete. Isso é uma interpretação minha, assim, e de alguns outros autores, mas é interessante porque, nesse sentido, a interpretação ela é importante porque ela dá uma abertura para que os contos possam ser lidos de diversas maneiras. Mas eu nem acho que o bilhete premiado precise de uma interpretação diferente, porque o conto é exatamente isso, são duas histórias sendo contadas e você pode ou não interpretar, porque está ali no texto, né? Você consegue entender essa dinâmica, que é a mente dele, que é a intenção dele de deixar a esposa, mas também a esposa mostrando para ele que não é bem assim que as coisas funcionam, porque ela precisa apresentar a ideia, né, no final das contas, de que depois que eles forem premiados, toda a família vai poder sair, todo mundo junto da pobreza, né? Então, são duas histórias mesmo, paralelas. E aqui o Ricardo Piglia, quando ele fala que há dois planos, né? São dois planos sendo contados. O primeiro plano, eu citei aqui uma anedota do Anton Chekhov, que não é um conto, mas é uma anedota que o Ricardo Piglia inventa para mostrar e exemplificar melhor esse contexto aí. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e tira a própria vida. Muito pesado, né, esse final, porque ele fica rico, mas ao mesmo tempo mostra que nesse começo, meio e fim, né, ele vai ao cassino, aí o desenvolvimento é ele ganha e o final é ele tirando a própria vida, mostra que a história ela não precisa deixar subterfúgios tão evasivos da história, porque a gente mais ou menos tudo bem, esse cara vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e tira a própria vida. Isso aí é uma coisa que não acontece muito na realidade, mas pode acontecer. E eu acho que essa intenção de fazer com que o leitor... Bom, e se acontecesse isso, né? Provocar, né? A intenção do contista é sempre provocar um final muito chocante ou um pouco fora da realidade. E esse fora da realidade, na verdade, é um traço da realidade, da ficção, né? A ficção pode contar uma história universal sobre um traço da realidade ali, que acontece. E se a gente for pegar jornal, a gente vai encontrar histórias absurdas, né? A gente pode pegar, o último grande acontecimento no Rio de Janeiro foi os militares que mataram um policial militar que descobriu que um dos pais do militar estava roubando material da casa dele, de uma obra que ele estava fazendo, para o ferro velho desse cara. Então, assim, quer dizer, a realidade é absurda nesse ponto. Quer dizer, 2 militares, os caras têm patente, são inteligentes, estudaram, não sei o que, mataram uma pessoa porque o policial civil, que era investigador, investigou o pai desse cara e aí levou ao próprio assassinato. Então, essas coisas da realidade, tem umas coisas absurdas, né? Que acontece que a gente fica assustado. Então, assim, o Anton Chekhov sempre pega um pouco, né, essas coisas meio estranhas, mas não são tão estranhas assim. E o Piglia está mostrando nesse sentido que a vida também é um pouco assim, né? Quando a gente vai tentar relatar e ficcionalizar o processo, através de um conto, a gente pode contar essas histórias sem precisar fazer com que a história fique rebuscada, muito longa, ou então
inventar uma coisa tão fantasiosa a ponto de você sair da realidade. Não, a história está sendo contada de acordo com o que tá na vida. E às vezes o que aconteceu não aconteceu daquele jeito, né? O jornalista pode ter aumentado, enfim, algumas coisas nesse sentido, né? A ficção ela tem um papel de... Não é à toa que a Netflix nos últimos, né, desde a pandemia cresceu, agora está em crise, mas cresceu muito durante a pandemia porque as pessoas estavam envoltas numa pandemia, numa realidade muito brutal, familiares morrendo e tal, mas as pessoas queriam ver filme, queriam estar assistindo série, queriam sair um pouco dessa realidade, porque faz parte também. A gente tem uma relação muito profunda com histórias, né? Essas histórias fantasiosas ou histórias que dizem muito do que a gente vive, assim. Então, nesse primeiro plano, que é a história 1, o homem joga no bicho e ganha lá, né? Ganha no cassino, enfim. E na história 2, que seria uma subtrama, ela, na verdade, é a história do homem que tira a própria vida, mas isso é desenvolvido no meio desse processo aí que você está falando, que ele vai ao cassino, que ele joga no jogo do bicho, e que quando ele ganha, ele pensa em várias outras coisas, mas quando chega em casa, prefere tirar a própria vida. Eu acho que nesse sentido, a maneira como a gente escreve essa segunda trama, né, essa segunda camada da história, a gente não pode, por exemplo, deixar elas tão apartadas a ponto de que quando o leitor estivesse se debruçando, vai olhar assim, bem, estava falando de uma coisa, agora está falando de outra. Eu acho que essa questão, quando ela está muito separada, essas duas histórias estão muito separadas, o leitor vai perceber. Então, é muito importante que o escritor, o contista, ele tenha o papel crucial de escolher muito bem cada palavra, né? Como ele vai construir uma frase. O primeiro enunciado já diz muita coisa. Se o primeiro parágrafo diz muita coisa sobre a história, é muito importante, porque o leitor vai olhar para aquela história e vai perceber, nossa, que começo estranho. E aí, conforme ele vai desenvolvendo, ele vai tentando seguir o caminho do escritor para tentar entender o final. Quando ele chegar no final, que às vezes é uma coisa tão diferente, ele vai, ele disse isso lá no começo da história. Ele já tinha dito isso no começo da história, e por isso esse final é impactante, porque está ali, emaranhado no meio, essa segunda trama. Essa história do sujeito que ganha o bilhete, não fica muito claro que ele ganhou o bilhete. Ele só diz assim, acho que a gente ganhou e tal, eu vi no jornal, aí a mulher, não, realmente, a gente está com é o mesmo número. Mas cadê o bilhete? O bilhete não sei, então vamos procurar. E nesse processo, enquanto ele procura, ele fica imaginando as coisas. Ele planeja uma outra vida. Então, nessa subtrama, a gente começa a perceber que, na verdade, o que está sendo dito ali é que existe uma crise do casamento, e não é a miséria da família que é o mais importante. Outra coisa que a gente poderia pegar como referência, talvez, eu acho que nesse conto que eu trouxe aí, é um conto que traz duas histórias, porque parece uma coisa e no final é outra. Acho que... Você quer ler, amor? Vocês podem ler. Quer ler em voz alta? Melhor. E tinha a cabeça cheia deles, Marina Colasanti. Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta. E deitada a cabeça da filha no colo da mãe, começava esta a catar-lhe piolhos. Os dedos ágeis conheciam sua tarefa. Como se vissem, patrulhavam a cabeleira, separando mechas, esquadrinhando entre os fios, expondo o claro azulado do couro. E na alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas, em carícia de cafuné. Com o rosto metido no escuro pano da saia da mãe, vertidos os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar enlanguecida, enquanto a massagem tamborilada daqueles dedos parecia penetrar-lhe a cabeça, e o calor crescente da manhã lhe entrefechava os olhos. Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete a outros dedos,
que nada percebeu naquela manhã, a não ser, talvez, uma leve pontada, quando a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou seu achado entre polegar e indicador, e puxando-o ao longo do fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro pensamento. Então, é interessante porque já pelo título, né, e tinha a cabeça cheia deles, não é exatamente uma história da mãe que tira piolho da filha, né? E não é uma moral aí que está sendo contada, não é a história da filha que tem muito piolho e a mãe está tendo que catar e... Não, é sobre outra coisa, é sobre o pensamento, são os pensamentos da filha. O piolho pode ser, por exemplo, uma metáfora para o pensamento? Pode ser. Mas aí a gente não precisa interpretar dessa maneira porque está claro no texto o que é. O final diz isso, né? E essa coisa da relação da mão com a cabeça, né? Que parece penetrar a cabeça da criança, isso é uma coisa estranha, né? Mas faz sentido quando você pega o cafuné, parece que está dentro da sua cabeça. Então tem uma imagem visual ali, né? Então eu acho que a maneira como o Piglia está preocupado em teorizar sobre essa forma do conto moderno é apresentar essas duas tramas sem entregar tudo já de começo, né? A gente não sabe o que é o pensamento da criança, né? Que os piolhos podem ser esse pensamento. E a gente não sabe se esse cafuné é só a situação de estar catando piolho. A gente começa a ver que tem uma... né? Entra na cabeça da criança, a gente vê isso. Entrou na nuca da criança. É uma coisa, né, que tem uma relação com o corpo aqui. E o Piglia está exatamente preocupado com isso. A gente não precisa entregar tudo do começo, mas também a gente não precisa esconder a ponto do leitor não entender o que está acontecendo, né? Enfim, a gente pode fazer um enigma, e o enigma aqui seria o pensamento, né? A gente percebe que o piolho é a matéria principal, mas o que está por trás dessa matéria, a substância, o ser que está por trás desse piolho, na verdade é o pensamento. Ou pode não ser também. Entende? Porque são dois contextos aí, o piolho e o pensamento. Talvez a mãe, pegando o piolho, pegou literalmente o pensamento da criança. Pode ser isso também, porque eu acho que nessa relação o escritor consegue mostrar para o leitor que tem uma profundidade aí. Não é só o piolho, entende? Tem um pensamento. Já pensou pegar um pensamento? É difícil imaginar uma coisa dessa, mas um conto é capaz de mostrar essa relação da mãe com a filha, essa relação corporal, né? Porque a filha saiu da mãe, então ela volta ali numa posição mais carinhosa, né? De estar ali no colo, e, enfim. São várias possibilidades de leitura aí, né? Mas não precisa interpretar isso. Para mim não precisa assim, ter uma interpretação. Está claro. Para mim está claro que está sendo feito. E eu acho que o Piglia, a subtrama que está no emaranhado dessa primeira trama, que seria mais ou menos a caçada ao piolho da mãe, na verdade a subtrama é o pensamento em si, né? Essa condição do pensamento em si. Não sei, é uma forma de interpretar. O primeiro passo, né, para que o autor possa expressar essa condição de duas tramas é sempre ser elíptico. E elíptico vem da gramática, né? Uma forma da linguagem, é uma figura de linguagem, é elipse, que é você substitui uma palavra que poderia estar lá, mas que é omitida. E você, por exemplo, insere uma vírgula. Eu não compareci, mas estava lá, né? Uma vírgula, por exemplo, uma palavra que poderia conectar. Eu não compareci porque não deu para pegar o carro e por isso não estive lá. Então você retira aí algumas palavras, você escamoteia ou esconde e bota uma vírgula, por exemplo. Isso já dá um movimento, uma ação, né? Não estive não pude comparecer, mas estive lá de algum jeito, por exemplo, sei lá, numa conferência virtual, enfim, não pôde ir presencialmente, mas estava pelo celular. Então, assim, as ações da vida, elas também são pouco possíveis de ser descritas nesse processo do conto, a partir dessa condição de ação, de subterfúgio das palavras. A gente não precisa colocar uma frase
rebuscada, longa e tal, a gente pode, na verdade, substituir algumas formas para fazer com que esse andamento, esse desenvolvimento da história não tenha que eu acho que o Piglia fala, não é que você esconde as palavras, na verdade você cria um enigma tirando alguns conectivos ou alguns adjetivos, né? O conto não é feito de adjetivos, por exemplo, não é feito de advérbios, segundo as teorias mais básicas do conto. É feito de substantivos. E às vezes o substantivo, quando a construção é feita só por substantivos, a necessidade do adjetivo desaparece no conto, ele se dilui. Ou seja, também é uma questão gramatical, né? A gente também continua ainda as voltas com a gramática dentro do conto moderno, como era no conto clássico. Clássico eu digo tradicional, né? O russo, o inglês, o conto japonês, o conto chinês. Aqui não. Aqui a gente, ao invés de apresentar todo o contexto que está sendo descrito naquela ação, na verdade ela pode ser substituída a ponto do leitor ter que, de maneira intuitiva, entender. É como se uma frase fosse subentendida, mesmo faltando algum elemento. Essa é a capacidade de concisão que o contista tem que ter. O leitor, quando lê, e ele percebe que está faltando alguma coisa, mas ainda assim está ali, naquela estrutura. Então, esse subentendimento do leitor é importante para essa história que conta duas histórias. Porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que esse bilhete foi premiado do Chekhov, a gente sabe que esse bilhete foi premiado, digamos assim, no começo da história, a gente ainda não sabe se de fato aconteceu ou se vai acontecer. E eu acho que, né, a trama ela não pode ter uma unidade total. A ação do personagem ela não tem uma unidade começo, meio e fim. Ela, na verdade, ela tem um andamento, né? A ação do personagem tem um andamento fragmentado. O início é uma coisa, o meio é outra e o final algo inesperado. Então, assim, essa estrutura que não é unida, como é o romance você começa vendo o personagem se desenvolvendo, ele nasce, cresce, arranja o primeiro emprego, fica desempregado, vai para o crime, depois sai dessa situação. Tem uma unidade aí, porque a gente sabe que ele vai morrer no final. Tem uma espécie de teia, de estrutura, que o emaranhado vai levar. Começou assim e vai terminar quase no mesmo ponto. Por exemplo, o personagem morre no final, né? Essas histórias que contam esse contexto do personagem que morre no final. A gente sabe mais ou menos que isso vai acontecer. E eu acho que no conto a gente não sabe o final, porque essa subtrama que está sendo dita vai aparecendo e submergindo, quer dizer, vai emergindo dessa submersão, ela vai emergindo a ponto de no final a gente captar a coisa. Que eu acho que é o que o conto da Marina Colaçante está apresentando aqui. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas quando a gente percebe que a mão dela entra na cabeça da criança e o final aparece esse pensamento sendo tirado da cabeça da criança, a gente, é isso que eles estão, nessa relação corporal. Então, por isso que a elipse, que é uma figura de linguagem, é tão importante no conto. E por isso que a fragmentação de uma história é muito importante, porque conforme a gente vai desenvolvendo sem unidade de ação, né, o começo, meio e fim sendo desenvolvido com uma certa unidade, o conto vai gerando esse incômodo na gente, vai gerando uma espécie de situação adversa da própria vida. A gente vive num contexto e quando a gente vê um conto, a gente vê uma outra realidade, mas que não é tão diferente, mas é estranha à nossa própria vida. Por isso que o conto tem esse peso carregado de ser tão difícil para um escritor. O conto é tão difícil para o escritor a ponto dele não conseguir muito bem definir o que ele quer dizer, já de primeira. Quando você começa a escrever o conto,
a escritora ou o escritor nunca sabe onde ele vai terminar. Alguns dizem que sim, alguns dizem que eu começo com o final e aí eu desenvolvo do final para o começo. Outros, eu começo do meio, aí penso depois no começo e depois no fim. Mas a gente geralmente sabe mais ou menos aonde a gente vai começar. Eu acho que a diferença do conto e do romance é isso. O romance a gente pode começar do meio, do final ou do começo, mas o conto a gente sempre tem que começar do começo. Porque nesse sentido do começo, a gente começa a estruturar o conto, como eu havia dito lá na primeira aula. Existem algumas atribuições, alguns termos específicos da sintaxe que causam um efeito já de primeira no leitor. O leitor vai se debruçar sobre, por exemplo, essa questão do afastamento da proibição da Chapeuzinho Vermelho. Essa proibição vai levar ao leitor a pensar, bem, será que a Chapeuzinho vai chegar ao final? Quando os irmãos Grimm começaram a escrever a Chapeuzinho Vermelho, será que eles sabiam que o lenhador precisaria cortar a barriga do lobo? Então, eu acho que tem um pouco o conto tem esse charme de ser difícil, a ponto da gente não saber muito bem como ele vai terminar e ao que ele vai levar. Claro, isso é uma condição subjetiva. Eu escrevo dessa forma, outros escritores escrevem de outra. Eu nunca sei muito bem como terminar uma história, mas outros escritores já sabem como terminam. E assim, cada um vai levando a sua maneira de escrever. Mas essa maneira fragmentada é importante para o contista, porque a partir de um único fragmento ele pode desenvolver duas tramas. Um fragmento como esse, isso é um fragmento. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa e tira a própria vida. Isso é um fragmento. E aqui se desdobra duas histórias. A primeira do cara se deslocando para um lugar e a segunda dele tirando a própria vida. Então, por isso que o fragmento nesse sentido é importante. Eu acho que essa anedota do Anton Chekhov que o Piglia faz é interessante por esse sentido, né? E ao mesmo tempo a gente pode, por exemplo, explorar uma unidade de um romance também como conto. Se vocês forem ver, não sei se vocês já viram, mas o James Joyce, que é um escritor muito importante do século XX, publicou um livro impactante no século XX, que foi Ulisses. Ulisses é um livro de mais ou menos 1000 páginas sobre um dia na vida de 2 personagens. Um dia inteiro contado em 1000 páginas, dele saindo de casa, indo ao bar, tomando uma cerveja, depois indo à biblioteca, lendo lá um livro que ele precisava, que não é um livro clássico nem nada, é uma bobagem que ele podia pegar em qualquer banca. E depois ele sai dessa biblioteca e vai conversar com os amigos na praça, depois vai na praia e vê uma pessoa lá que por quem ele nunca tinha visto na cidade, e aí ele se apaixona, mas ele é casado e tem que voltar para casa. Então, assim, toda a história é um percurso de um dia em 1000 páginas, mas essa estrutura ela não é comum aos romances, porque os romances, como eu havia dito, a gente, na forma clássica, a gente conta a história, começo, meio e fim de um personagem, né? A história de um personagem é desenvolvida há várias semanas, meses, às vezes anos, né? Se vocês forem ver Guerra e Paz, do Tolstói, é a história da guerra, assim, mais brutal da história, que é da Prússia contra a Crimeia, se não me engano, se passa nesse contexto. Posso estar enganado, mas é uma guerra muito importante no período russo do século XVIII. E Guerra e Paz faz um percurso enorme. É a história de um soldado que sai de seu destacamento e precisa passar por tal lugar onde a guerra está acontecendo. E a gente vai vendo toda a história da vida dele. E assim, é chato, né? Assim, eu mesmo não consegui terminar de ler porque fala do casamento dele, fala onde ele cresceu, a família dele, tem todo... São 2 livros, né? São 2 volumes enormes, cada um tem também mais de 500 páginas. Então, num romance, você tem esse atributo de ser super bem
estruturado, com tempo e fôlego possível. Um conto, não, você não tem tempo para isso. Eu já tinha falado isso na primeira aula. O conto você não tem tempo, você tem que pegar o leitor já de primeira, já assim, caraca, essa frase aqui está muito impactante, eu vou ler até o final. Mas o Ulisses, que é um romance, tem uma estrutura próxima ao conto, porque é a história de duas figuras que são patéticas na vida, assim, não tem nada, não acontece nada na vida deles. Imagina, você lê um livro de 1000 páginas em que não acontece nada, só as coisas comuns, cotidianas, ele falando bobagem com os amigos, coisas de homem, né? Que se você for no futebol você vai ver a mesma coisa, e ao mesmo tempo ele tendo que lidar com o fato dele ser corneado pela esposa, porque toda a cidade sabe disso. É Dublin é uma cidade pequena, né, na Irlanda, então ele vai fazendo percurso, todo mundo comentando, ó, lá vai o corno, não sei o que, e ele ouve, ele vai tendo que lidar com isso, mas ele também lida com outras coisas da vida, ele tem que lidar com os amigos dele que são chatos, ele é chato e os amigos dele também são chatos, eles não fazem mais nada, não sei beber no bar, quando eles vão falar de literatura, eles falam mal do Shakespeare, eles falam que o Shakespeare, na verdade, o Shakespeare não escrevia tudo isso, e ele não é nada disso que as pessoas pensam, porque o Shakespeare era isso e aquilo. Enfim, eles vão dialogando de uma maneira tão pedante, de um jeito tão... aí é que tá, não é rebuscado, mas é de um jeito tão coloquial, tão cotidiano, que você para e pensa, por que eu estou lendo esse livro? Mas o final é que leva a entender, pô, um dia inteiro na vida desse cara, nessa sociedade moderna, pós-industrial, né, que ali já se passa na Irlanda depois de 1910, alguma coisa assim. Eu acho que é nesse contexto que se passa o Ulisses. O Leopold Bloom e o Stephen Dedalus vai vendo como essa vida moderna não tem nada demais. Um é estudante, o outro nem é pai, a Molly Bloom, que é a esposa dele, nem é mãe, assim, então ele não tem nenhuma relação com ela a ponto de querer ser pai, porque a esposa é feminista. E isso já aparece mais ou menos no contexto de 1922, um livro muito antigo, né, assim, já tem mais de 100 anos, completou 100 anos esse ano, na verdade. Fez aniversário mês passado, mês retrasado. Mas assim, já nesse livro aparece, por exemplo, uma personagem avançada que, porque o marido não está em casa, só sai para beber com os amigos, ela vai viver a vida dela. Ela é uma esposa totalmente... não lava roupa, né, nesse contexto extremamente opressivo daquele período, daquela época. Não lava roupa, não tem filho, não quer ter filho, não está nem aí para o marido, sai, fica com outros homens, e o marido sabe, porque todo mundo comenta, é uma cidade pequena. Então, assim, é uma personagem muito instigante nesse sentido. Já é uma personagem que apresenta um contexto de casamento também, como eu havia dito do Anton Chekhov, já de um casamento meio falido. E toda a relação que a gente vai vendo no romance tem uma estrutura tão fragmentária, não tem unidade entre o que está sendo dito no primeiro, no segundo, no quarto capítulo, a ponto da gente dizer, bem, assim, tudo bem, chegamos no final do livro, a gente fecha com a Molly indo dormir e o Leopold Bloom tirando o sapato para ir se deitar com a mesma roupa que ele saiu, sem nenhum banho, e a vida é isso. A gente fecha o livro, né? Assim, o fim é esse, a vida é isso. Então, essa estrutura do fragmento que aparece no conto foi muito importante, por exemplo, para um cara como James Joyce, para ele ter essa capacidade monstruosa de falar sobre a vida de um cara sem qualquer, sei lá, não tem nenhum dragão para ele enfrentar, não tem nada heróico para ele não salva ninguém de um afogamento, ele não ajuda ninguém com uma casa pegando fogo, não, ele é só um cara comum, um cara da vida, enfim, que a gente vê em Bonito, vê em Manaus, vê em qualquer lugar do mundo. E é interessante porque o Ricardo Piglia fala exatamente o oposto do que eu estou dizendo. Ele fala assim, olha, o romance ele não tem essa capacidade de mostrar com certa pujança, né, com uma substância, o que o conto tem, que é mostrar a vida em fragmento. Mas aí eu acho que talvez ele tenha se equivocado nesse sentido. Não, calma, o Joyce fez isso com Ulisses, né? Ele consegue contar uma história enorme,
enfim. E é importante a gente também ressaltar que, quando eu digo a gente, eu falo nós como escritores, né? A gente precisa sempre lidar com o fato de que o leitor, ele nem sempre sabe o que o autor está querendo falar. Então esse grau de subjetividade que a gente coloca no papel, que a gente coloca num conto, na verdade, é uma maneira da gente expressar um traço psicológico nosso, como escritor. E eu acho que isso é importante também, porque se a gente não consegue explorar o nosso lado subjetivo dentro da escrita, a gente não consegue expressar o lado universal da vida. Então, assim, essa conexão entre o que a gente expressa subjetivamente é um dos fatores que vai fazer com que a gente consiga universalizar aquele processo. Se eu tenho um problema, por exemplo, um problema pessoal, e eu conto isso numa história, esse pequeno dado subjetivo pode ser uma coisa que acontece na vida de modo geral das pessoas. Então, assim, até isso é importante também para o escritor pensar que nem tudo é totalmente... Obrigado. Que nem tudo é totalmente descartável. A gente não precisa deixar a coisa tão objetiva como um texto de história, né? Um livro de história, um livro de economia. A gente precisa mostrar com dados, teses e mostrar a história que a vida é desse jeito. Não é só a filosofia que faz a história do conto. Na verdade, é um relato sobre a vida, é um relato sobre uma possibilidade de alguma coisa acontecer na realidade. E eu acho que o último passo, né, que ele coloca assim, é a história. Essas duas histórias, elas têm alguma relação, mas a segunda sempre é tão enigmática a ponto de que só no final o leitor vai saber do que está se tratando, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar essa subtrama tão por baixo da primeira trama, porque se a gente deixar muito lá embaixo, quando ela emergir no final, a gente vai fazer com que o leitor pare e tipo, nossa, não faz nenhum sentido isso. Ele estava lendo uma coisa, agora é outra, e não apareceu em nenhum momento. Por que aquela arma no final aparece do nada, se eu não vi o policial lá no começo com a arma? Isso é uma relação também da teoria do iceberg, do Hemingway. Porque o Hemingway, por exemplo, o Chekhov é o cara que vai dizer, se para você contar uma história policial você precisa mostrar detalhes, cada detalhe conta, porque o detalhe da arma no final é o que vai fazer com que o leitor saiba que o personagem está com uma arma. Se ele pega na gaveta, no começo da história, uma arma e sai por uma vida normal e bebe, não sei o que, mas no final ele tem que lidar com uma perseguição e ele saca uma arma, o leitor tem que saber que ele está armado a ponto, já desde o início, bem, vai dar ruim no final. Porque isso tem a ver com a trama. Você não pode deixar detalhes por fora da trama. Você não pode simplesmente contar a história de um policial que começa desarmado e no final saca uma arma do nada. Enfim, o leitor vai dizer, ué, mas de onde apareceu isso, né? Como é que isso aconteceu? Ou então o fato de um cara que não sabe nadar, a gente não viu algo no texto que indicasse que ele soubesse nadar e salva alguém de um afogamento. Então, assim, a gente tem que mostrar alguma coisa, numa frase, numa palavra, uma coisa bem concisa, mostrar, olha, esse cara aqui está armado, porque lá no início da história, ele sabia que ele, por ser um policial, ele tem que andar armado, pegou da gaveta, sabe? Ou então um personagem comum, que a gente está contando a história. E o personagem comum precisa se proteger, pega uma arma e atira, sem mostrar que existe uma arma dentro da casa dele, ou que ele está armado. Isso também mostra que o escritor esqueceu detalhes da trama, a ponto do leitor ficar, ué, isso aqui está mal contado, né? Isso aqui, pô, o cara foi um deus ex machina, como a gente diz, né? Foi salvo por uma coisa divina, assim, né? Por um acontecimento que não estava na trama. Então, assim, alguns detalhes fazem com que a história tenha uma certa unidade. E aí
sem querer ser contraditório, né, porque a gente está falando toda hora que a história do conto tem que ser fragmentada e não por unidade, mas essa fragmentação ela necessita um pouco de alguma lógica, e não é a lógica rebuscada da matemática, do 1 mais 1 igual a 2, não é isso. Mas é que, de algum modo, os detalhes vão indicar para onde a trama vai levar. E por isso que a subtrama, ela está nos detalhes, ela não está num parágrafo. A subtrama não está sendo indicada de cara, assim, num parágrafo de 10 linhas. A gente, na verdade, vai ver numa palavra ou numa frase simples, bem pequena, a gente vai, já estava aqui, por isso que chegou a esse final, esse desenvolvimento, esse desenrolar da história. Fazer esse tipo de conto é muito difícil, né? Confesso, não é fácil. Eu não tenho nenhum conto ainda que eu tenha conseguido alcançar esse nível que o Ricardo Piglia e o Hemingway faz, que é o Ricardo Piglia está falando que são duas histórias. O Hemingway está falando que, na verdade, um conto é um iceberg. A gente só vê a ponta e depois a gente vê o final, né? Quer dizer, a gente nem vê o final. Um iceberg a gente só vê a ponta mesmo e olha lá, e o Titanic afundou porque só viu a ponta. Mas quando a gente se debruça sobre a história, a gente vai vendo por uma palavra, por um detalhe que vai aparecendo no conto, a gente vai vendo, isso significa isso. E não é de sentido, não é que o leitor tem que só interpretar, é que tem que estar aparente na história o que o autor quer dizer, apesar de ter uma subtrama, apesar de ter uma trama principal. É difícil, não é fácil, são duas histórias, o contista tem que ter concisão, ele tem que construir um fragmento quase que perfeito para poder fazer com que o leitor se sinta impactado no final, né? E aí o Julio Cortázar, aquela frase que ele cita, né? O contista ele ganha no nocaute e o romancista, né, o romance vence por pontos, né? Conforme você vai estar ele faz essa analogia com boxe. O romance seria então a situação dos rounds, né? Cada round até o 9º round é um ponto, e aí o leitor vai sendo captado por cada capítulo, né? Ele vai levando a trama a ponto do leitor saber o clímax, depois do clímax vem o final, aí depois do final vem o outro final, porque são 2 finais no romance, né? Aí é uma outra história, depois eu faço uma oficina sobre romance, mas no conto não tem isso. Ele não é que cada parágrafo vai vencer o leitor por conto, não. Olha só o tamanho desse conto aqui da Colossante, é pequenininho, é pouca coisa. Não é que cada parágrafo está apresentando o contexto de vida. Não, é só uma pequena coisa. É uma filha no colo da mãe sendo catada porque ela está com piolhos ou muitos pensamentos. Então, assim, é muito rápido. E o Julio Cortázar, quando ele fala isso, eu acho muito correto, assim, nesse sentido de que realmente o conto ele te pega já de primeira e no final ele te dá ainda um nocaute ainda mais brutal e você, caraca, nossa, não sabia que isso ia acontecer. Eu acho que esse é a maior tarefa do contista, é conseguir fazer com que o leitor se sinta impactado no final. E não é só que o final conta como sendo o principal, assim, não é só isso, mas é que o final faz parte do processo do contista. Se ele não impacta... O impacto que você se refere é essa provocação das diferentes interpretações? Eu acho que o impacto está na história que você não esperava aquilo acontecer. Eu acho que, assim, pode ser... Eu acho que as interpretações é uma questão um pouco mais tradicional, né? O leitor, às vezes, pode interpretar de qualquer forma um texto. Mas quando uma história ela é bem contada, o final que vai impactar qualquer pessoa é o mesmo para todo mundo. Por exemplo, o gato preto do Edgar Allan Poe. A história é a história de um cara que perdeu o gato e aparece um gato igual na casa dele, só que sem um olho. Quer dizer, você já fica assim, ué, o que está acontecendo, né? E o final da história é um pouco fantasmagórica, porque o gato
mia dentro da parede, o gato morto. Então, assim, que gato é aquele, sabe? O que esse gato tá fazendo aqui, sendo que ele é igual, ele faz o mesmo miado, ele age da mesma maneira, mas ele é meio enigmático e tem um miado no final, assim, que é dentro da parede. Então tem uma coisa estranha nesse ponto. E eu acho que é isso que pega, porque quando você se depara com um final desse, todas as pessoas ficam impactadas com um final. Ué, esse gato tá vivo ou tá morto? Não Então, entendi. Aí não vem essa provocação dessas diferentes interpretações? Suspense, assim, como no suspense, é o vivo, é o morto que está nesse olho. Porque, na verdade, a gente sabe que não pode ter um gato vivo dentro de uma parede. Vamos pensar assim. Vamos pensar Mas assim, e se pudesse, né? Assim, o conto tem essa capacidade de relatar coisas estranhas, né? Sim. Pode ser que seja na interpretação da pessoa. Não, o gato estava vivo esse tempo inteiro e estava emparedado, coitado. Talvez o dono é maluco, emparedou o gato. Isso é uma interpretação. Mas a história em nenhum momento mostra ele emparedando o gato, né? Assim, entende? Aparece, tem que aparecer no conto. Não é que você não pode esconder fatos. E aí, se você esconde fatos, a interpretação ela fica a cargo só do leitor, porque o autor já colocou tudo que ele precisava no texto. Se o leitor quiser interpretar, ele pode, é óbvio. Né? Assim como, será que esses piolhos eram os pensamentos? Mas eu acho que não. Eu acho que eram piolhos e no final ela tem essa relação tão profunda com a filha que ela é capaz de captar o pensamento da criança. Isso é uma forma, porque está no texto. Né? A gente não precisa interpretar isso. Tá ali. Ela simplesmente está catando piolho e do nada ela pega um pensamento entre os fios do cabelo da filha. Sem querer, não sei. Talvez ela tenha essa capacidade, essa coisa fantástica, né? Essa coisa de mexer na cabeça da criança, conseguir captar. Talvez essa relação da mãe pode ser uma interpretação. Essa relação da mãe é tão profunda que ela sabe o que a criança pensa, porque, enfim, tem essa coisa da simbiose, né? Da barriga da mãe. Não sei, isso são interpretações. Mas para mim tá claro, são duas coisas mesmo, que é o piolho que ela tá catando e vai se aprofundando a tal ponto que ela consegue captar, consegue pegar um pensamento. Isso para mim tá meio claro. Mas nada impede da pessoa interpretar. Então, a característica de um conto é para que eu não deduza, vamos dizer assim, é para que eu faça essa leitura literal. O piolho captou o pensamento, ponto. Mas ele também pode me trazer, porque como mãe, eu posso pensar que essa relação tão estreita, a filha falou o primeiro, né? Ela foi capaz de confidenciar à mãe um primeiro pensamento, por exemplo. Pode ser. Né? Não pegar literalmente, porque a gente não pega um pensamento, é uma coisa abstrata. Mas nessa relação tão próxima, como você explicou, eu como mãe consegui ganhar aquela confiança e ela me falou e com isso se extraiu o primeiro pensamento na relação. Então a minha pergunta, né? Sim, não, claro que comentário tá perfeito, inclusive essa interpretação, né? Essa maneira de entender o conto. Eu acho que sim. Eu acho ok, assim. Na verdade não há nenhuma proibição, assim, né, do escritor deixar em aberto, né, a história para que as pessoas interpretem. Eu acho que passa longe disso. Eu só acho que o que está sendo dito no conto, que é o que o Piglia está tentando falar, esse enigma não é escondido, ele já vai aparecendo. E aí a forma como ele vai aparecer, ele já demonstra o que o autor queria dizer desde o início. Ou a autora, no caso aqui, a Colossante. Eu acho que assim, eu acho que fica a cargo do leitor, né? Porque os detalhes vão aparecendo, a maneira como o leitor vai captar o detalhe também é uma outra forma de compreender o conto. Mas o contista é engraçado, né? Porque as pessoas realmente interpretam de maneira diferente. Eu, num conto... eu tenho um livro, eu esqueci de trazer o livro para cá, para a biblioteca, para doar. Isso é importante. Eu acho que eu vou trazer. Não, é importante. Inclusive a Casa da Cultura, aqui, o segundo andar, todo mundo que visita, porque eu tenho lá as prateleiras dos escritores de Rio Bonito. Todos falecidos.
porque é das... Então, e o contemporâneo? Cadê os jovens, né? Ah, eu vou Então, trazer. importante. Eu tenho um conto que é sobre um processo de uma situação pós-ditadura, e uma pessoa leu o final do conto e falou, cara, isso aqui é sobre vingança. Eu falei, o quê? Mas a pessoa conseguiu captar uma coisa que estava nos detalhes que eu coloquei, mas eu mesmo não consegui refletir depois, eu só coloquei. Porque ele apontou, não, é porque aqui tu diz uma coisa assim e tal, mas nessa parte final tu já mostra uma outra configuração do personagem. Então pra mim é sobre vingança, mas não é sobre vingança. Pra mim o conto estava dizendo uma outra coisa, que era a atitude final desse personagem é fazer com que a família saia daquela situação. E aí para isso talvez precise de violência. E a pessoa interpretou como vingança, eu achei interessante, porque realmente pode ser uma vingança a atitude desse personagem, né? Pode ser. Mas eu acho que fica a cargo do leitor interpretar. Assim, eu acho que a obrigação é uma obrigação, isso é um dever de todo escritor, é fazer com que a pessoa leia e pegue esses detalhes. Porque se ela tiver sempre que interpretar, eu acho que é porque o texto está mal escrito. Assim, nesse sentido. Entende? Se esses detalhes não tiverem no texto e a pessoa sempre tiver que, sei lá, intuir, eu acho que quis dizer isso, já começa meio estranho, assim, pô, mas não tá aqui no meu texto. Não tá, mas é porque realmente eu estou interpretando que faltou alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso é um pouco complexo. Eu acho um pouco ruim da parte do escritor que não consegue, ou da escritora, dos escritores de modo geral, né? Tanto contista quanto romancista, até mesmo na poesia. Se um poema precisa de interpretação, ou se ele precisa ser explicado para poder as pessoas compreenderem, eu acho que ele não tá bom. Ele perdeu a função de apresentar um impacto no leitor, né? E aí não é só uma coisa do suspense, né? Pode ser uma coisa do cotidiano. Quer dizer, esse do bilhete premiado é uma coisa do cotidiano. É uma coisa simples. Aí o final é isso, ele viu o jornal, não era, cada um voltou a tomar chá e ficou por isso mesmo. Eu vi uma história, ou ouvi, gente, você está falando, e eu estou indo lá numa história, que o cara ganhou muito dinheiro. Ele trabalhava muito dinheiro, né? Queria muito dinheiro, né? Uma ambição danada. Ele tinha uma família também pobre. E depois que ele ganhou muito dinheiro, ele queria viver a vida, mas queria viver sozinho. Então ele largou a família. E ele foi viver em outro lugar com muito dinheiro. Gente, aí uma semana ele apareceu com uma dor ou alguma coisa, e ele foi ao médico, muito dinheiro, né? Porque a poesia vai ao médico. E o médico examinou, fez alguns exames e falou para ele, vá para casa e descansa. Aí ele foi falar, eu trabalhei muito esses últimos tempos, então vá para casa e descansa. Ele foi para casa e simplesmente infartou. Ele estava tão mal, o médico nem disse para ele que ele tinha pouco tempo de vida. Simplesmente ele faleceu, ele não usou o dinheiro que tanto ele almejou, que tanto ele quis. E a família também ficou com dinheiro, né? Então, são casos assim, né? Não é uma fantasia, não é tirado da... É uma fabulação também ligada à realidade. Coisas que... Né? Não é uma... E assim, se você não precisa sempre do suspense, né? Não, alguém contando, alguém contando, isso é verdade, gente, mas isso acontece toda hora. A pessoa ganha dinheiro porque está tratando de mulher, sem dinheiro mesmo, né? Mas aí e é um ponto do século XIX, né? Engraçado, assim. É uma coisa que aconteceu na Prússia. Assim, se passa na Prússia, né? O conto do bilhete premiado. E você está falando de coisa que aconteceu assim, no Brasil. Falou em loteria, foi que ele tinha vontade, né? Ele ter dinheiro, né? Veio de uma pobreza, ele tinha vontade de beijar aquelas pessoas que tinham dinheiro, né? Ele pôde, e ele não deu a mínima família. Ele foi, tchau, vocês. Não foi mesmo, já achava que meu amor. Bruno, então enquanto estrutura de conto, ele precisa se bastar, vamos dizer
dele. É isso, eu acho que ele se basta. Aqui começava com o piolho e terminou com o pensamento. O que eu, leitor, vou fazer desse pensamento, aí já é um outro desdobramento. Aí não se refere a eu acho que aí já é uma relação. Claro que você, como autor, você tem que estar aberto a essas interpretações, né? E você não pode se fechar simplesmente, não é sobre vingança a minha história. Não, pelo contrário, eu mandei um e-mail, respondi, bacana, gostei, isso é uma leitura diferente, não era exatamente o que eu queria dizer. Mas tá ótimo, gostei muito, ainda bem que você olhou o detalhe, né? Eu falei de um detalhe lá em cima que passou, ou seja, até no processo da escrita, às vezes sai no automático, o meu pensamento tá funcionando no dedo, não é só que eu estou imaginando uma lógica de situação, não, a minha expressão enquanto escritor sai no automático ali também, né? Tudo que eu pensei pode sair de um jeito e eu pensar outro, e aí depois que eu for ler eu vou perceber alguma coisa, no caso essa pessoa, e outras pessoas também entenderam outras coisas, no final falaram, ué, mas que história maluca é essa, né, e tal, como é que pode terminar desse jeito? Então, assim... Então, aí já é um bate-papo sobre aquele canto, mas a história em si, ela precisa se bastar. Ela tem uma estrutura que é como se fosse um caracol, né? Você vê o início do caracol e a gente vai, né, tentando chegar até o final dele, assim, aqueles caracol grandes, assim. Eu acho que, nesse sentido, o que esconde embaixo do caracol, que o caracol esconde, a gente não precisa saber exatamente, mas que aquela estrutura tem que se bastar, só aquela estrutura ali, né, que esconde alguma coisa, mas no final aparece, ou que é enigmático e no final a gente consegue mostrar isso para o leitor. Se a gente consegue mostrar, acho que tá bom. Sim. Mas assim, então só me fala, o autor botou em alguma hora que o cara do gato lá, ele era meio doido? Não. Então ele não fez nada. Pois é, isso foi o que algumas pessoas interpretaram. Por isso que assim, eu digo que isso é coisa do leitor, né? Mas quando você diz que ele bota alguma coisa, né? Que... Ai, não, se ele fez lá uma loucurinha, né? Ele fez aquela loucurinha, então podia fazer. Não, em nenhum momento né? é colocado isso. Assim como agora no piolho aí, deixa no Ulisses, né, do Joyce, a gente não sabe muito bem se a Molly ama o esposo, assim. E aí fica claro que não, porque se não aparece, a gente pode, e não é interpretação, não, o casamento deles é o fim, não existe mais, eles só estão juntos, convenção social. Então, é isso, o que falta ao texto, então você pode dizer, não, se não tem, não tem. É isso. Que horas são, gente? Eu acho que 5. Já bateu aí a meta, né? 5. 4 para 5. Então a gente já pode terminar. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo, eu vou pensar numa próxima oficina para dar continuidade a essa questão da teoria do iceberg, do Hemingway. Por enquanto vamos manter mesmo aqui com o Piglia. Eu falei um pouco da teoria do iceberg, mas o mais importante aqui para essa aula foi essa composição de duas histórias num conto, né, que é uma coisa muito nova e moderna, né? Até a próxima. Tchau.